Olá, seja bem-vindo. Esse é o programa Nosso Direito, que sempre traz um tema relacionado às nossas leis. O assunto de hoje é o direito do consumidor e o PROCON. O que fazer quando compramos um produto ou pagamos por um serviço e o resultado não é nada daquilo que a gente espera? O Código de Defesa do Consumidor surgiu em 1990, portanto é bastante recente, mas já ajudou e muito a melhorar aquilo que as empresas nos oferecem. E quando isso não acontece, entram em cena órgãos como o PROCON. O Nosso Direito está começando. No programa Nosso Direito de hoje, nós viemos até a sede do PROCON de Pelotas, que funciona aqui no Largo da Aviação Férrea. O horário de funcionamento do PROCON é das 8 às 18h30. O órgão é responsável por intermediar as questões entre consumidores e as empresas. E a gente veio saber mais informações sobre o funcionamento dessa importante instituição e também tirar algumas dúvidas sobre casos de consumidores e seus problemas em relação ao direito do consumidor. Acompanhe com a gente, vamos lá? Em média, 50 atendimentos diários chegam ao PROCON de Pelotas. O seu José fez um empréstimo no banco, cancelou e mesmo assim veio desconto em folha de pagamento de R$ 120. Procurar o PROCON foi a saída. A minha ideia também é entrar no fórum, na justiça, pedindo até ressarcimento disso aí, porque eu estou me incomodando há mais de meses, né? Eu com 70 anos para 71 anos não teria necessidade de estar me incomodando, correndo atrás do meu prejuízo, né? E empurra um para o lado, vai para outro, vai para a Caixa, vai para a financeira, vai para o NPS e eu já não aguento mais. E o caso do seu José já tem um destino. Ele vai trazer todos os documentos, vai fazer a denúncia, a gente vai abrir um processo e isso depois vai ser analisado, se esse processo de fato vai ser analisada essa denúncia, tá? E provavelmente se for alguma denúncia que tenha a concretização do dano, vai ser aplicada a multa à empresa e primeiro vai tentar seja feita a conciliação desse processo. Reclamações sobre os serviços bancários estão entre as que mais chegam aqui. Problemas com lojas de varejo, prestadores de serviço, produtos e telefonia também. Depois de fazer o atendimento, o processo do cliente é registrado no Sistema Nacional de Defesa ao Consumidor, ligado ao Ministério da Justiça. Cada prazo é acompanhado, cada resposta da empresa é registrada e analisada. Além de atender, o PROCON fiscaliza e aplica multas. Oferece também um serviço de educação ao consumidor. Uma das ações desse serviço é fazer pesquisas de preços em datas comemorativas, de combustíveis, cesto básico e também do material escolar. O Serviço de Educação faz essa pesquisa, anualmente, antes do começo das aulas, para pesquisar os valores, assim, comparação de marcas e valores, para que orientar o consumidor, que se pesquise antes, o material, que se antecipe para que consiga adquirir produtos, com preço, adequado. O serviço de orientação ao consumidor existe há 14 anos em Pelotas e há 2 está na antiga estação férrea, atendendo das 8 da manhã às 6h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Então, para a gente conversar sobre direito do consumidor, a gente recebe o coordenador executivo do PROCON de Pelotas, o Nelson Soares. Seja bem-vindo, Nelson, ao programa Nosso Direito. Nelson, quais os casos que o PROCON recebe aqui? Antônio, nós atendemos aqui em Pelotas todos os casos relacionados, obviamente, à relação de consumo, que tenha o consumidor como destinatário final, ou seja, aquela pessoa que efetivamente usa o serviço ou o produto, seja ele um bem adquirido, seja ele um serviço, como os elementares de telefonia, e todos eles estamos aqui para atender. Quais são as reclamações
campeãs de procura, as que os consumidores mais demandam o PROCON? Infelizmente, né, e ao longo dos anos, o que tem se repetido é os casos relacionados às companhias telefônicas, os casos relacionados à telefonia. E ultimamente, não só, quando eu digo telefonia, não só o serviço telefônico, porque hoje nós temos um multisserviços, né? As empresas, elas têm celular, telefone, televisão a cabo, né, internet. Então, nós temos várias operadoras e elas hoje representam juntas 49% das reclamações no PROCON de Pelotas e sempre gira em torno de 50%, 55% nos demais PROCONs do país. Um exemplo disso? Geralmente é o não cumprimento da oferta, né, que é quando o consumidor é levado a contratar um produto ou um serviço, né, por R$ 49,90 por tantos meses ou por R$ 69,90 por determinado período, e quando chega a fatura na sua casa, ele é surpreendido com R$200, R$300, prontamente ele vem aqui, nós tomamos as providências, ou também a má prestação do serviço. Nós hoje, infelizmente, o que não era para acontecer, né, em tempos de tecnologia avançada, nós temos empresas que prestam reiteradamente mal o seu serviço. O programa Nosso Direito de hoje sobre direito do consumidor e o PROCON faz um rápido intervalo e depois do intervalo a gente vai saber alguns questionamentos de consumidores. A gente segue falando, é o Nosso Direito que está no ar. O esporte me ensinou muitas coisas. Uma delas é que não vale a pena usar substâncias proibidas. Como treinador, não canso de aconselhar. Bloqueie qualquer jogo sujo. Corte qualquer vantagem desleal. A dopagem prejudica a saúde do atleta e o próprio esporte. Todo mundo acaba perdendo, é por isso que o controle de dopagem é tão importante. O caminho correto vai levar você mais longe. Jogo Limpo, o controle de dopagem joga a seu favor. Piada machista? Já ouvi muita. Racismo velado? Já sofri. Ataques covardes na internet? Perdi a conta. Por ser mulher e negra, nessa vida eu já encarei muitas dificuldades. Mas decidi encarar mais uma. Lutar contra tudo isso. E reunir homens e mulheres para lutar junto comigo. Não é o seu preconceito que irá nos parar. Não é a sua agressão que irá nos intimidar. Não são os seus passos atrás que vão nos impedir de seguir em frente. São os nossos passos à frente que vão fazer o seu preconceito voltar atrás. Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós. Uma história marcada pela beleza da arquitetura e dos grandes acervos guardados aqui. Há mais de um século, a Biblioteca Pública Pelotense foi fundada, no dia 14 de novembro de 1875, com 900 volumes. Hoje, são mais de 200 mil títulos à sua disposição, além dos livros e dos mais de 60 mil periódicos guardados aqui. A biblioteca também conta com um museu instalado no porão do prédio. São objetos e peças que contam um pouco da história da cidade. Pelo clima que envolve o local,
Shows, exposições e saraus também têm lugar na casa, que chega a receber mais de 200 mil visitantes por ano. O segundo andar, além de um espaço multiuso lindo, convida à reflexão e ao relaxamento. Se você ainda não conhece, está convidado a visitar o prédio, fazer consultas aos livros, ler uma boa obra ou o jornal do dia e deliciar-se com um dos ambientes mais acolhedores de Pelotas. Todas as atividades, eventos e acervos da biblioteca são de acesso público e gratuito da população. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. E o programa Nosso Direito de hoje fala sobre o direito do consumidor e o PROCON. Por isso nós estamos recebendo o coordenador executivo do PROCON de Pelotas, Nelson Soares. Nós vamos agora, no quadro Nosso Direito nas Ruas, ouvir um pouco dos consumidores e suas dúvidas sobre os temas ligados ao direito do consumidor. Vamos ouvir. Eu estou com a minha conta de luz em dia, tá? Foi paga, mas foi cortada. O que eu faço nesse caso? Como eu devo proceder? Obviamente, esse corte ele foi feito de forma ilegal, de forma indevida. No momento que a sua conta está em dia, o cliente está adimplente com a companhia de energia elétrica, não há justificativa para que ela faça o corte da energia elétrica. Nós temos no Código de Defesa do Consumidor estabelecido que os serviços como de energia elétrica, eles devem ser prestados de forma contínua e eficiente. Então, o que está acontecendo? Houve uma interrupção por uma ineficiência da companhia. Isso não pode acontecer. Inclusive, é importante que os consumidores saibam que ele sempre deve ser avisado com uma antecedência mínima de 15 dias para que o corte aconteça. Pode ser inclusive na forma de reaviso de débito. É muito comum aqui em Pelotas, a concessionária é a CE, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, que em uma conta ela mande o reaviso de débito e ao final desconsidere caso tenha havido pagamento, mas tem que haver sempre uma informação mínima de 15 dias para que entre o comunicado e o corte, e um período máximo de 90 dias também. Passados 90 dias, o consumidor, ainda que inadimplente, não poderá ter o seu fornecimento interrompido. Agora, então, a gente tem outra pergunta. Agora o assunto é alimento estragado. Será que esse assunto é tema de PROCON? Eu comprei uma mercadoria de alimento, tá? E estava na validade, mas estava estragado. Como eu devo agir? Procurar quem? Pode registrar a queixa, deve registrar a queixa no PROCON. Há de se salientar que eventualmente pode se tratar de produto alimentício, então prontamente nós fazemos o contato com a vigilância sanitária, a fim de apurar inclusive os motivos pelos quais o produto está inapropriado para consumo. Daqui a pouco pelo armazenamento em local indevido, tem que haver toda uma apuração em que momento da cadeia houve a falha. Você sabe quais informações são obrigatórias no rótulo de alimentos? A data de validade é uma delas, incluindo prazos de validade para produtos que apresentem alteração de validade depois de abertos, ou, por exemplo, validades diferentes se são produtos congelados ou só mantidos na geladeira. O lote, a composição, a origem, a quantidade e outras informações como instruções de preparo e forma de armazenamento. Alguns alimentos não são adequados para o consumo por algumas pessoas, por isso, alguns alertas são obrigatórios. São exemplos quando são produtos que contenham glúten ou aspartame. Caso de insatisfação sobre produtos comprados, o consumidor pode trocar? Vamos ouvir o que diz o consumidor.
comprei um produto, tá? E eu não fiquei satisfeita com ele, né? Eu não cheguei a usar, tá? E eu queria saber se tem como eu fazer uma troca, se eu tenho esse direito de trocar ele. Nesse caso, né, o estabelecimento ele não é obrigado a fazer a substituição do produto que não por defeito ou vício. Né? Isso é uma dúvida muito comum das pessoas, elas nos ligam dizendo, olha, ganhei de presente um presente repetido, fui na loja, o estabelecimento não quis fazer a troca do produto para mim. Ele não é obrigado a fazer, né? Salvo, como eu falei, se o produto apresentar algum defeito. O que nós temos e o que nós percebemos é que há uma evolução na relação de consumo, né, comparado àquilo que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que os estabelecimentos, muitas vezes por uma questão de cortesia e de manter o seu cliente, né, porque a gente sabe que hoje é importante ter um bom cliente, ele acaba efetuando as trocas dentro daquela política comercial que ele pratica, embora não seja legalmente obrigado. O assunto agora que vem das ruas é sobre garantia estendida. Vamos ouvir. A minha dúvida é como é que funciona a garantia estendida do produto. Sim, nós temos alguns tipos de garantia. Nós temos a garantia legal, que é aquela que acompanha o produto, né, 30 dias ou 90 dias, dependendo do tipo de produto. Né? Temos a garantia contratual, que é aquela garantia suplementar, que geralmente faz com que nós tenhamos um ano ao final, né? São 90 dias, são 3 meses, depois mais 9 meses. E passado o tempo da garantia legal e da garantia contratual, o consumidor que optar, é uma opção, ele não pode ser obrigado, ele não pode ser compelido a essa contratação, ele pode fazer o que é um seguro. A garantia estendida nada mais é do que um seguro. Então é feito o seguro de garantia estendida e cada seguradora tem a sua política, né, de comprovação do dano, enfim. Então tem que atentar sempre ao contrato, né, o que está estabelecido no contrato de cada companhia. Mas a garantia estendida, ela nada mais é do que um seguro que estende a garantia, né, é uma nova garantia, é um seguro que dá uma garantia suplementar ao produto. O que fazer quando o produto é levado várias vezes para assistência técnica e continua com problemas? O fornecedor tem até 30 dias para resolver o vício do produto. Depois disso, o consumidor pode exigir a sua escolha, uma das alternativas, ou substituir o produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, ou restituir a quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou abatimento proporcional do preço. Esse prazo de 30 dias pode ser reduzido ou ampliado por acordo entre as partes. O mínimo é de 7 dias e o máximo deve ser de 180 dias. Nelson, sobre produtos comprados pela internet, que garantias tem o consumidor? É como se ele comprasse numa loja física? Qual é a diferença? Claro, Antônio. Hoje em dia, grande parte das compras elas são feitas através dos meios eletrônicos, do meio virtual. Em virtude disso, o Código de Defesa do Consumidor, ele ampara este consumidor em que sentido? É totalmente diferente quando tu te diriges a um estabelecimento comercial da cidade e tu queres comprar, por exemplo, um telefone celular. Lá tu tens a oportunidade de manusear o telefone, verificar a sua dimensão, a cor, diferentemente de quando tu faz essa compra através da tela do computador. Muitas vezes até a cor é diferente daquilo que tu verificas na tela e aquele tom de vermelho, aquele tom do preto fosco que chega para ti. Então o Código de Defesa do Consumidor, ele tem o que se chama de direito de arrependimento. O que é? Aquele consumidor que faz a compra fora do estabelecimento comercial, ele possui um período de 7 dias para se arrepender da compra. Ele pode recebeu o produto, olhou o produto na caixa ou abriu o produto, testou o produto, não gostou do produto, ele pode devolver o produto imotivadamente, não precisa apresentar nenhum tipo de justificativa dentro desses 7 dias do direito de arrependimento. Você sabe o que fazer quando recebe um cartão de crédito não solicitado? O envio de produtos sem a solicitação do consumidor é prática abusiva, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Caso receba um cartão sem ter pedido, é importante entrar em contato com a instituição financeira que enviou
e solicitar o cancelamento e quebrar o cartão. Anote o número do protocolo, dia e horário da ligação. Em caso de futura cobrança, um órgão de defesa do consumidor como o PROCON deve ser procurado. O programa Nosso Direito faz um rápido intervalo e depois do intervalo a gente fala sobre direito do consumidor e a relação com o PROCON. A gente vai saber o que é preciso para vir para cá e registrar uma reclamação. Não sai daí, a gente já volta. Eu dou a minha vida pelo esporte. Acordo, durmo, almoço, janto, natação. Cuido muito bem da minha saúde para ser um atleta cada vez melhor. E não gosto de perder para quem não tem espírito esportivo. A dopagem cria vantagens desleais, prejudica a saúde do atleta e o próprio esporte. É por isso que o controle de dopagem é tão importante. A gente tem que ser campeão também nas atitudes. Jogo Limpo. O controle de dopagem joga a seu favor. Eu sou o Ninho e o Ninho também é o nosso lar. Separe o lixo orgânico do reciclável. A coleta vai melhorar. A cidade só fica limpinha quando o comportamento é bem casado. Todo mundo usando o ecoponto, combinado? Eu sou o Papo de Anjo e esse é o papo. Nos containers, coloque só o lixo orgânico. A cidade é tua e minha. Não jogue lixo em terrenos baldios, pra Pelotas não ficar tortinha. Não cuidar do lixo? Isso é falta de carinho. Qual o teu pastelzinho? Eu sou o Beijinho e só apareço aqui pra agradecer e mandar um abração. Seja doce com Pelotas. Ajude a manter a cidade limpa. Prefeitura de Pelotas. Construído em 1879, o Casarão 6 faz parte do maior conjunto arquitetônico neo-renascentista preservado na América Latina. A Casa 6 foi restaurada pelo programa Monumenta do IFAM em conjunto com a Prefeitura de Pelotas. O palacete belíssimo preserva traços da história da época, como azulejos portugueses, louças inglesas, escaiolas e clarabóias. Além dos detalhes, as peças da casa também foram mantidas. No subsolo, foram preservados o porão de ventilação, as senzalas e uma passagem abaixo da cozinha, com saída para a garagem de carruagens. A casa ainda foi feita com quartos separados para homens e mulheres. Uma das curiosidades do casarão é o quarto de banho e também uma latrina que era rara na época, usada apenas pela família, preservada ao lado da escada para o segundo andar da casa. O casarão foi construído pelo arquiteto José Isela. Seu primeiro morador foi o Barão de São Luís, senhor Leopoldo Antunes Maciel, abolicionista, estancieiro e advogado. Em algumas portas, os vidros foram gravados com as iniciais de São Luís em forma de homenagem ao barão. O prédio tombado pelo patrimônio histórico fica situado no centro do quarteirão, em frente à Praça Coronel Pedro Osório. O palacete, que é propriedade da Prefeitura de Pelotas, é palco para exposições durante todo o ano. O Casarão 6 é um convite para aqueles que querem aprender a sua história e um pouco mais sobre nossa cidade. Está aberto à visitação de segunda a sexta, das 14 às 18 horas. Use a direita para transitar com veículos lentos. Sinalize com o pisca para mudar de pista. Respeite a velocidade da via. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. E quase metade das reclamações que chegam até o PROCON de Pelotas dizem respeito à questão de consumidores em relação à telefonia e os chamados combos, os multisserviços. Nelson, quais são as reclamações que chegam aqui e que dizem respeito a esse tema? Em algumas situações, aquilo que é pactuado naquele momento da venda, que ligam para o teu telefone ou que te oferecem em um quiosque,
Né? Via de regra funciona, via de regra o serviço é bem, o valor combinado é cobrado, mas algumas vezes ocorre de a empresa não honrar com aquela combinação, com aquele valor que ela combinou, né, com o consumidor. Vou dar um exemplo prático: determinada operadora pactua que por 3 meses o valor da mensalidade será R$ 99, depois será 149, depois será 199, né? Do terceiro ao sexto, do sexto ao nono, do nono ao 12º mês. No segundo mês o consumidor chega aqui e informa que no segundo mês apareceu R$ 299 na sua fatura. Então, prontamente, nós abrimos o registro, enviamos a comprovação para a operadora, é aberto o prazo para que ela se manifeste já com a solução e oferecemos a resposta, geralmente já solucionada, para o consumidor, de forma a que ele pague exatamente aquilo que foi pactuado entre a operadora e ele, no caso da telefonia. O que é preciso para o consumidor registrar uma reclamação no PROCON? Que tipo de documentos ele deve trazer? Antônio, todo consumidor que entender que deva procurar o PROCON, ele deve nos procurar com a sua identidade, seu CPF, né, um comprovante de residência e uma cópia da relação de consumo, a nota fiscal, o contrato, o cupom, né, e é importante que esse consumidor resida no município de Pelotas, pois o PROCON é um órgão municipal, né, e a nossa circunscrição de atendimento é para aqueles consumidores da cidade de Pelotas. Então, depois que uma reclamação é registrada aqui no PROCON, quais são os próximos passos? O que acontece do balcão para lá? Quando o consumidor vem até nós, né, primeiramente no atendimento é feita uma triagem, porque nem toda a situação que chega ao PROCON ela é uma relação de consumo que poderá ser atendida com base no Código de Defesa do Consumidor. Como o PROCON é um órgão que tem muito respeito da população, né, muitas vezes nós somos procurados por questões previdenciárias. As pessoas acham que aqui terão grupos de advogados, como ocorre na defensoria, enfim, como ocorre nas assistências judiciárias. Na ocasião em que nós as orientamos e passamos o endereço correto. Mas a pessoa vindo até aqui, passando pela triagem com uma relação de consumo que haja um mínimo de plausibilidade, né, para que nós levemos adiante, munida dos documentos que eu mencionei, nós fizemos o registro, nós temos um sistema informatizado, que é o SINDEC, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. A empresa ela recebe essa notificação, é aberto prazo para que ela responda. Dentro da resposta, na grande maioria das vezes, ela já apresenta a solução de forma que vá atender o pleito do consumidor. Por quê? Quando nós fazemos a triagem, é justamente para evitar um retrabalho, né? É para evitar que nós abramos qualquer tipo de reclamação e quando chegue na companhia, ela apresente uma resposta dizendo não, eu estou certa, né? Porque algumas vezes, não vou dizer muitas, algumas vezes, né, o consumidor não tem razão, mas na grande maioria das vezes tem, até porque ele é hipervulnerável, né, e geralmente nós conseguimos solucionar aquela demanda que nos trazem aqui no PROCON. Então, para encerrar, Nelson, eu queria que tu desse algumas informações sobre como o consumidor pode vir até aqui registrar a sua reclamação, quais são os horários e como funciona o PROCON de Pelotas. Gostaria de agradecer, né, e dizer que o PROCON de Pelotas funciona na Praça Rio Branco, número 7, né, no antigo prédio da estação ferroviária, e o nosso horário de atendimento é durante todo o dia, de segunda a sexta, é das 8 da manhã às 6h30 da tarde, sem fechar ao meio-dia, e o nosso telefone também é bem fácil, que é justamente para que a população tenha um acesso melhorado, é o 3305 3505. Eu vou repetir, que é para que ninguém esqueça, é o 3305 3505. Nelson, a gente agradece a tua presença aqui no programa. Obrigado, Nosso Direito, e também convida todos os telespectadores a seguirem na programação da TV Câmara. Até uma próxima, até lá.